Parte 1. O trajeto de um astro. Quem conheceu Olavo de Carvalho antes de 2012 estranha a naturalidade com a qual ele admite agora que já foi astrólogo profissional. Até então, ele criou e manteve uma imagem de credibilidade e escondeu esse passado debaixo do inocente véu da curiosidade intelectual, como se de um mero estudo do simbolismo se tivesse tratado. Desde então, muita coisa mudou e parte significativa do passado e do presente de Olavo de Carvalho vazou para o público mais vasto. O que muitos ainda não sabem é como a astrologia entrou na vida do guru e os pormenores da sua atribulada caminhada. Para tal, voltaremos aos anos 70, quando o guru trabalhava no Jornal da Tarde. Durante uma vulgar tarde de trabalho, em que preparava uma matéria sobre a ponte Rio-Niterói, o erudito com 4 anos de escolaridade e sérios problemas com a matemática, escreveu um artigo em que atribui alguns milhares de quilômetros à conhecida ponte. Os colegas reagiram com risos, e não aguentando a pressão do ridículo, Olavo de Carvalho teve um ataque de loucura. Parte deste evento foi relatado no link a seguir. Por ironia do destino, o então diretor do Instituto de Psiquiatria Comunitária era ninguém mais que Juan César Müller, psicólogo e astrólogo especialista em peculiares tratamentos com teias de aranha e cristais. Renato Pompeu foi colega de Olavo de Carvalho no hospital psiquiátrico e relatou num artigo essa passagem e o começo do envolvimento de Olavo de Carvalho com a astrologia em São Paulo. Citando: "E finalmente, o Olavo de Carvalho, que foi meu colega de internamento no hospital psiquiátrico, quando saiu do hospital, sem alta por sinal, saiu com alta a pedido porque os médicos não queriam deixar ele sair. Virou o guru dos astrólogos aqui em São Paulo. Começou a se envolver com seitas religiosas. Vivia de explorar mulheres. Teve 7. E faz mais de 30 anos que não trabalha. Então, começou a se envolver com seitas barra pesada. Deu uma entrevista na última página da antiga Folha da Tarde, dizendo que estavam querendo matá-lo, porque na verdade ele estava numa seita que era uma quadrilha. Discutiram lá por causa da partilha do saque e ameaçaram de morte. Como era conhecido como astrólogo, deu essa entrevista como se não tivesse nada a ver, dizendo que tinha descoberto coisas dessa seita e aí sumiu, desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dele até que uns 15 anos depois ele aparece como filósofo no Rio, criticando os intelectuais de esquerda por defenderem trombadinhas, metendo pau nos que não permitem a liberdade de expressão dos racistas. Conheci o Sr. Olavo de Carvalho em 1974 ou 1975, quando ambos éramos internos do Instituto de Psiquiatria Comunitária no Itaim Bibi, em São Paulo, capital. Ambos sofríamos de problemas mentais. Prova da longa amizade de Olavo com Juan César Müller. Citando: "Como o Dr. Müller não tinha a menor ambição teorizante e só lhe interessava a prática de consultório, e eu, ao contrário, só me sentia à vontade entre os conceitos gerais e tremia de horror ante a hipótese de viver como ele, fechado numa sala com malucos o dia inteiro, vi-me um dia na obrigação de tentar aprender e expressar os princípios subjacentes que orientavam nessa prática, princípios que ele jamais buscara esclarecer, nem mesmo para si próprio. Daí resultou
numa série de mais de 100 encontros no seu consultório ou na sua casa no Parque da Cantareira, em São Paulo, um verdadeiro curso de psicologia, sustentado pelas leituras que ele me recomendava, abrindo-me os horizontes de um dos períodos mais férteis na busca do ser humano pelo autoconhecimento, a primeira metade do século XX europeu. Foram mais de 100 encontros, como o próprio Olavo afirmou. Juan César Müller enxergou em Olavo um grande potencial para o estudo da filosofia e dos astros. Essa ligação rapidamente deu frutos e logo desenvolveram juntos um curso de extensão universitária em astrologia para formandos em psicologia. Fonte: por indicação de Juan César Müller, Olavo se tornou membro da Associação Brasileira de Astrologia. Pouco depois, após o desaparecimento de recursos da entidade, ele foi afastado, mas a sua pertença ficou registrada. Fonte: citando: Declaração Brasileira sobre Astrologia, ancorada nos princípios defendidos pela ABA e redigida em seu texto final pelos astrólogos Olavo de Carvalho, Vera Fatiolo e Juan Alfredo César Müller. Apesar da instabilidade emocional, Olavo se aprofundou cada vez mais nas artes do oculto, desde a alquimia, passando pela macumba e pelo candomblé, até a astrologia. Olavo fundou então a Escola Júpiter, organizando vários colóquios. Apesar dos problemas criados na curta passagem pela Associação Brasileira de Astrologia, a Escola Júpiter se associou à ABA para disseminar a astrologia e demais ciências do oculto no Brasil. Fonte: citando: a Escola Júpiter, como outras escolas, organizou seminários, eventos, palestras, tais como o Pequeno Seminário de Astrologia em fevereiro de 79 e o Segundo Seminário de Astrologia, setembro de 79. O pioneirismo da Escola Júpiter, fundada por Olavo de Carvalho, Mary Lou Simonsen e o autor destas linhas, foi ter sido a primeira escola de astrologia brasileira que promoveu a vinda de um astrólogo estrangeiro para um evento, Boris Christoph, do Paraguai. Seu envolvimento com a astrologia não foi ocasional, chegando o então astrólogo dos Marinho a criar uma nova disciplina designada astrocaracterologia, uma astrologia mais avançada nas palavras do próprio criador. Pouco depois, em 1989, fundou a Sociedade Brasileira de Astrocaracterologia, que durou alguns anos antes de ser encerrada. Fonte: leiam com atenção esta parte da dedicatória do texto O Caráter como Forma Pura da Personalidade e retenham os nomes citados. Agradeço de todo o coração a Márcia Fonseca, a Mary Angélica Harakawa, a Henriette Aparecida da Fonseca e a todos os membros da Sociedade Brasileira de Astrocaracterologia, SBA, de São Paulo e do Rio de Janeiro, sem cuja colaboração este livro não teria sido escrito nem publicado. O envolvimento de Olavo de Carvalho com a astrologia, ao contrário do que muitas versões da sua vida fazem crer, não acabou em 1989. Uma aluna e amiga, Kátia Ripani, especialista em astrologia e tratamento com cristais como Juan César Müller, afirmou que Olavo ainda dava aulas de astrocaracterologia em 1992. Fonte: citando
Ainda menina, fascinada pelo céu das constelações e do zodíaco, Kátia iniciou seus estudos de astrologia na extinta Escola Júpiter de São Paulo em 1979 e não mais parou. Vindo a reencontrar seu professor, o filósofo Olavo de Carvalho, em 1992, na Sociedade Brasileira de Astrocaracterologia, onde se aperfeiçoou. Pelo menos 13 anos, algo bem diferente do que ele afirmava até 2005, quando negava qualquer exercício da profissão de astrólogo e rebatia as acusações de que fora alvo, explicando que apenas estudou a astrologia para compreender melhor o simbolismo medieval. Há razões para crermos que o exercício da profissão de astrólogo continuou por muito mais tempo. Em 1996, Olavo ministrou um curso de alquimia, onde abordou a astrologia, a magia, entre outros ensinamentos ocultos. Selecionamos um pequeno trecho onde Olavo Sid Muhammad ensina a curar uma dor de cabeça como um bom cristão. Citando: por exemplo, gato curador de cabeça, como faz? Você olha o gato colocando o olho nele de tal maneira contra a luz, de modo que você veja o fundo, que parece uma lua. A hora que a luz bater lá e você olhar, a dor de cabeça para, e o gato dorme 15 horas seguidas. Isto é magia. A definição de magia é você operar defeitos físicos através de imagens, através do olhar. Existem remédios para isso por via cutânea, sublingual, anal, etc. É algo bizarro, mas esta foi apenas mais uma ocasião onde Olavo de Carvalho revelou suas habilidades mágicas com gatos. Voltaremos à temática felina mais adiante, ao abordarmos a Tariqa Mariâmia e seu mestre, Fritjof Schwann. Convém lembrar que Olavo de Carvalho Sid Muhammad Ibrahim afirmou recentemente ao público que se converteu ao cristianismo em 1986, quando saiu da seita Tradição, contradizendo outras duas versões da tal conversão, uma que a situa em 1987, ano que foi expulso da Tariqa Mariâmia, e outra que aponta para 1989. Olavo, sendo assim, é um caso único dentro do universo cristão, pois, se não mentiu, então continuou a ensinar astrologia e alquimia por um período mínimo de 3 anos após sua conversão. Aqui, num texto publicado em fins de 2016, para darmos mais um exemplo de como Olavo de Carvalho se enredou numa trama de mentiras que aperta à medida que é obrigado a inventar mais historinhas para continuar a viver da farsa, afirma que largou a astrologia em 1979, sem se preocupar com o fato de que até pouco tempo ele negava veementemente o exercício da profissão de charlatão, ou melhor, astrólogo. Fonte. Citando: falsifica completamente ao dizer que atuo na área de astrologia, profissão que larguei há exatos 37 anos, de certo, bem antes do nascimento do autor dessa porcaria. Omite todos os elogios feitos à minha obra por escritores e filósofos de fama mundial e sai ciscando críticas até em figuras insignificantes como Rodrigo Cocô e um engenheirinho de Boston que ninguém sabe quem é, e assim por diante. Não adianta consertar. A merda volta de novo e de novo e de novo. Notas adicionais.
Olavo de Carvalho, como o próprio afirmou, foi membro do Partido Comunista. O que ele jamais disse é que sua especialidade era a destruição de reputações e que exerceu essa função com zelo notável. Para além dos episódios de bruxaria e loucura já citados, vale a pena citar o bizarro episódio envolvendo a famosa barca egípcia. Este acontecimento teve lugar no apartamento citado por Liana Diniz no processo contra Sid Muhammad Ibrahim Olavo de Carvalho. Determinado a transmigrar, Olavo de Carvalho construiu uma barca egípcia no porão do apartamento. Na presença da família e dos amigos, Olavo se despediu e o porão foi selado com tijolos e cimento. Passados 2 dias, o guru ainda não tinha transmigrado, e o desespero causado pela sede e pela fome o levou a concluir que algo tinha falhado e a desistir do intento. Porém, provando as suas capacidades enquanto pedreiro, Olavo não conseguiu deitar a parede abaixo. Aos gritos de agonia, seus amigos e familiares responderam, mas não conseguiram deitar a muralha abaixo. O estranho episódio envolvendo Olavo de Carvalho, que graças a isso conquistou títulos imponentes como Transmigrador Metanoico e Faraó de Pinheiros, acabou com uma intervenção do Corpo de Bombeiros e uma parede derrubada. A barca egípcia é citada em Parte 2, 1985. Mentiras, polícia, macumba e abortos. A descoberta da tradição primordial. Voltemos ao testemunho do jornalista Renato Pompeu, citando: E finalmente, o Olavo de Carvalho, que foi meu colega de internamento no hospital psiquiátrico, quando saiu do hospital, sem alta por sinal, saiu com alta a pedido porque os médicos não queriam deixar ele sair, virou o guru dos astrólogos aqui em São Paulo. Começou a se envolver com seitas religiosas, vivia de explorar mulheres, teve 7 e faz mais de 30 anos que não trabalha. Então começou a se envolver com seitas barra pesada. Deu uma entrevista na última página da antiga Folha da Tarde, dizendo que estavam querendo matá-lo. Por qual razão Renato Pompeu usou a expressão barra pesada? Fonte. Imagem. Foi numa das seitas barra pesada, a tradição, que Olavo de Carvalho conheceu uma das suas mulheres, Roxane, tema que será novamente abordado. A seita tradição era dirigida pelos irmãos Idries Shah e Omar Shah. Como o próprio nome indica, era uma organização tradicionalista que se opunha à modernidade. Idries Shah, agente do Serviço Secreto Britânico, se tornou conhecido tanto por seus dotes com a bruxaria quanto pela sua habilidade com a hipnose. Fonte. Citando: os primeiros livros de Shah eram estudos do que chamava de crenças minoritárias. Seu primeiro livro, Magia Oriental, publicado em 1956, de início seria intitulado Considerações sobre as Crenças Minoritárias Africanas e Orientais. Seu próximo título foi As Tradições Secretas da Magia, Livro dos Feiticeiros, 1957, originalmente intitulado Alguns Materiais sobre a Literatura das Crenças Minoritárias. Idries Shah era muito bem conectado.
era um íntimo da Casa Real Britânica, tal e qual seu amigo Jimmy Savile, o famoso pedófilo que apresentava programas infantis na BBC, e foi membro de várias organizações internacionalistas importantes, entre elas o Clube de Roma, fundado pelo clã Rockefeller. Fonte. Citando: Shah was also a member of the Club of Rome, a project initiated by the Rockefeller family at their estate at Bellagio, Italy. The founder of Club of Rome were all senior officials of NATO. This included Aurelio Peccei, the chairman of Fiat, who was also a chairman of the Economic Committee of the Atlantic Institute, and Alexander King, the co-founder, who was Director General of Scientific Affairs of the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Idris Shah se apresentava publicamente como um sufi. Possuía uma mente brilhante e escreveu vários livros sobre o sufismo, para além de poemas sufis. Seus interesses abrangiam a psicologia, a programação neurolinguística e as técnicas de lavagem cerebral, o que, unido ao seu carisma, lhe dava uma capacidade de influência fora do normal. No livro Sociedades Secretas, que ele escreveu sobre o pseudônimo Archon Daraul, A History of Secret Societies, 1961, uma informação importante para a compreensão do trabalho de Olavo de Carvalho é dada quando descreve o treinamento das sociedades secretas com foco nos ismaelitas, que cultuam tal e qual os perennialistas o eterno feminino. O último grau da iniciação é descrito em termos inequívocos. Citando: Ninth degree. In this, the last degree of initiation, every vestige of dogmatic religion has been practically cast aside, and the initiated is become a philosopher, pure and simple, free to adopt such system or admixture as may be most to his taste. Tradução: Neste, o último grau da iniciação, qualquer vestígio dogmático de religião foi praticamente deixado de lado, e o iniciado se torna num filósofo puro e simples, livre para adotar qualquer sistema ou mistura que seja do seu agrado. Link para o livro em causa. Não é coincidência. Foi a partir daí que Olavo de Carvalho passou a se apresentar como professor e filósofo. Até então tinha sido apenas astrólogo. De acordo com o próprio Olavo, a seita tradição promovia as seguintes práticas entre os seus seguidores, dos quais, voltamos a lembrar, ele foi integrante até a confusão causada pela partilha do saque. Homossexualidade, indução ao aborto, idolatria, desorientação moral, envolvimento em negócios escusos, degeneração física. No meio disso tudo, Olavo e Roxane, ao menos nas palavras do guru, se converteram e casaram. Fonte. Citando: Em resposta à sua amável consulta, informo que minha esposa Roxane, que conheci em 1982 e com quem me casei em 1986, após sua conversão ao cristianismo,
tinha sido presa em setembro de 1977 por participar de um ato público da UNE na PUC de São Paulo, onde estudava, e interrogada no DOPS em São Paulo. Ela era então membro de uma organização trotskista, onde seu codinome era Cláudia. Notas adicionais. Existem contradições, até mesmo na data de casamento, como podem verificar aqui. Fonte. Seria natural que uma pessoa que passou por uma experiência tão traumática, como o próprio Olavo afirmou no depoimento, evitasse a todo custo se envolver novamente com uma seita. Para além do contato direto com uma organização que, de acordo com a própria denúncia de Olavo, promovia abortos rituais, ele estudou muito bem a rede dos irmãos Chá e compreendeu a forma como atuam tais organizações. Fonte. Citando. Muita gente pode ter ouvido falar do famoso Georges Gurdjieff, aquele líder espiritual armênio. A função do Gurdjieff no Ocidente foi simplesmente bagunçar a elite intelectual. Quando Gurdjieff chega ao Ocidente, no começo do século, ele se apossa de inumeráveis líderes intelectuais e simplesmente os destrói espiritualmente e os deixa completamente desorientados, abrindo um rombo na carapaça da cultura ocidental moderna, cientificista e materialista, abrindo as portas para a entrada da influência oriental, que depois mais tarde se tornaria popular com o movimento da Nova Era nos anos 60. A Nova Era jamais teria sido possível se Gurdjieff não tivesse aberto essa brecha meio século antes. Um continuador dessa obra de destruição foi um indivíduo chamado Idries Shah, um inglês de origem indiana que prosseguiu o trabalho de decomposição da elite intelectual ocidental num nível de profundidade que não chama a atenção dos analistas políticos. Por que um analista político vai se interessar por assuntos esotéricos, ocultistas, etc.? Há gente que se faz de superior a isso justamente porque não entende a profundidade do efeito dessas armas na guerra cultural. Ao mesmo tempo em que as taricas mandavam esses agentes para fazer o serviço destrutivo, mandavam outros para reconstruir, recolocar em ordem a cabeça dos intelectuais, mas agora já em termos islâmicos. E nisso se destacaram duas pessoas, René Guénon e Fritjof Schuon. Guénon é o sujeito que propõe já em substituição à cultura europeia uma construção integral baseada em doutrinas orientais, as doutrinas oficiais da sua tarika. Quando Guénon começou a falar dessas coisas por volta de 1920, ninguém prestou a mais mínima atenção. Ele fez até uma conferência na Sorbonne com o título de A Metafísica Oriental. Havia umas 10 pessoas lá. Passados 40 anos, o pensamento do Guénon era o dono, o proprietário absoluto do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Paris, proliferando a sua influência numa escala que, no começo, seria inimaginável. Se percebe que ele conheceu bem não apenas o trabalho de cada uma dessas redes, mas, sobretudo, a forma como essas redes operam num esquema dialético com outras redes aparentemente opostas. Num primeiro momento teríamos a ação de dissolução, conduzida por Idries Shah, continuador de Gurdjieff, e num segundo momento teríamos o trabalho de concentração, que seria conduzido por Schuon, continuador de Guénon.
Parte 3, 1986. Pode não ser Maria, mas está cheio de graça. A entrada do macumbeiro para Tariqa Mariâmia. Em 1986, o casal de cristãos novos, Olavo e Roxane, decide começar a sua vida em novas bases. E para isso entrou na Tariqa de Shuon. Sim, o mesmo que Olavo de Carvalho acusou num texto já citado de trabalhar com Idris Shah. Shuon foi, como Idris Shah antes dele, mestre espiritual do cristianíssimo Olavo de Carvalho. A ascensão foi rápida e pouco depois Olavo de Carvalho se tornou no Muqaddam da Tariqa Mariâmia no Brasil. Shuon criou uma legião de seguidores. Alguns o consideravam um santo, outros reconheciam nele um avatar e muitos o viam como um bruxo. O que é certo é que Shuon foi um gnóstico fascinado por todo tipo de gnosticismo, o que é fundamental para se compreender os eventos a seguir. Aqui temos um vídeo onde Shuon admite estar interessado em todo tipo de misticismo. Como o relatório em francês sobre Shuon afirma, ele sentiu um grande interesse em conhecer Olavo, pois este era especialista em macumba e possuía um invejável know-how sobre o uso de gatos na magia, do qual já demos um exemplo, citando a sua cura para dor de cabeça. Para além disso, também era especialista no uso de galinhas. Foto do dossiê Shuon, onde Sid Muhammad Olavo de Carvalho é citado. Para além de reconfirmar a experiência de Olavo com felinos, o dossiê também avança que ele casou seu filho mais velho, na época com 15 anos, com uma mulher de 24, seguindo o rito islâmico. O dossiê vai além e fornece uma informação fundamental. Olavo de Carvalho, Sid Muhammad, possuía 4 esposas. Apesar de algumas se apresentarem publicamente como divorciadas, viviam todas na mesma casa. Como podem confirmar, nas cartas trocadas entre Martin Lins e Olavo de Carvalho, o guru entrou para o Islão, recebendo o nome de Muhammad Ibrahim, e se tornou Muqaddam da Tariqa no Brasil, ou seja, líder do grupo. Fonte. Relatamos anteriormente o envolvimento do guru com uma seita envolvida, de acordo com o próprio Olavo, em indução ao aborto e abortos ritualísticos, homossexualidade, idolatria, desorientação moral, negócios obscuros, degeneração física e, como se vê pela carta, agora podemos incluir o sexo ritualístico como forma de iniciação. É uma longa lista, mas não acaba aqui. Abordaremos agora o processo de Shuon por pedofilia, abandonado por causa de pressões exercidas sobre as vítimas. Fonte. Citando. Em 11 de outubro de 1991, Fritjof Shuon, líder de uma ordem religiosa internacional, foi indiciado pela acusação de abuso de menores, cometida sob pressão e influência de culto. A acusação, transmitida por um grande júri de 5 membros, encabeçada por Lucy Cherbas, declarou que Fritjof Shuon realizou carícias ou tocou sobre 3 meninas com 15 anos de idade, 14 anos de idade e 13 anos de idade,
respectivamente, com a intenção de despertar ou satisfazer desejos sexuais, em violação da Lei IC 3542-43, e que as referidas pessoas foram obrigadas a se submeter ao toque através do uso da força ou ameaça iminente de força, a saber, por influências sectárias indevidas e pressões de culto, em violação da Lei 3542-48. O caso foi misteriosamente abandonado e o promotor assistente que lidou com o caso, David Hunter, foi demitido. Isto apesar da acusação unânime do grande júri. O grande júri tentou reunir-se e investigar o promotor-chefe, Robert Miller, porque suspeitavam de corrupção por vários motivos. Lucy Cherbas disse que esperava reabrir o caso contra Chuon. Ela tinha certeza de que ele era culpado. É importante frisar que Lucy Cherbas, procuradora oficial do caso, tinha plena convicção da culpa de Chuon. No dia 1 de março de 2014, Olavo nos deu esta versão dos fatos. Nela, o caso de pedofilia envolvendo Chuon é rebaixado a um mero episódio de surubas. Ele não nega a culpa de Chuon e o retrata como um inimigo. Citando, o mesmo senhor, Vitor Fernandes, tendo ouvido falar que na tarica do Fritjof Chuon se praticavam surubas com finalidade ritual, já concluiu que naturalmente participei delas, sendo portanto culpado de transgressionismo voluntário. Fui expulso da tarica em 1987 por haver desrespeitado o Sheikh Chuon, o qual então, como era hábito na tarica, mobilizou os seus discípulos para que me fizessem um assédio judicial, o processo de 1989. A acusação de surubas apareceu num tribunal americano em 1990, 4 anos depois do meu desligamento e 1 ano depois de encerrado o processo. Agora me digam, se um notório inimigo meu se envolve em surubas 4 anos depois de eu haver perdido todo o contato com ele, como posso ter algo a ver com isso? Não posso nem mesmo dizer que me passaram a mão na bunda e eu ainda não comi ninguém. Minha bunda, além de ser ali bunda não grata, estava a 2 continentes de distância. No dia 1 de abril de 2016, Olavo já reconhece que se tratou de um caso de pedofilia, mas Chuon passa inocente e o acusador a mero louco, omitindo as 3 meninas que sofreram os abusos. Citando, não tenho nenhuma simpatia pelo Chuon, que me prejudicou gravemente, mas em prol da verdade, é preciso reconhecer que as acusações de pedofilia levantadas por um louco que tinha um caso com a mulher dele jamais foram provadas. No dia 1 de março de 2016, Olavo passa a afirmar que Chuon foi inocentado pela justiça americana, o que não faz o menor sentido. Foi a terceira versão do guru sobre algo tão marcante e tão grave. Citando, by the way, o próprio Chuon foi inocentado das acusações pela justiça americana. Para que percebam bem a exposição, será necessário explicar um bocado o perennialismo. Para tal, recomendamos os seguintes vídeos. Prometeu Liberto, desconstruindo Olavo de Carvalho. Programa 1, Introdução ao culto do eterno feminino. Programa 2,
continuação da simbologia do eterno feminino e suas compatibilidades. Programa 3. A nova etapa do perennialismo, a influência romena. Programa 4. Perennialismo, o satanismo como forma de salvação. Interessante observar como abortos, enquanto rituais de sacrifícios humanos, são formas válidas de cultuar o eterno feminino e que a pedofilia também entra aí, como pode nos elucidar o estudo de algumas formas de shivaísmo. Um fato que vale a pena reter em mente é a estreita ligação de alguns nomes importantes do movimento perennialista com o satanismo mais mainstream. Ananda Coomaraswamy foi amigo próximo de Aleister Crowley e Zina LaVey, filha do famoso Anton LaVey, hoje em dia se identifica como uma tradicionalista e trabalha com alguns professores no campo das religiões comparadas, como podem ver aqui. Fonte. Curioso observar que o tema aborto ritualístico é recorrente nos ligados a Olavo. Ananda Coomaraswamy, pai de Rama Coomaraswamy, o colega de Olavo na Tarika Mariamya, foi acusado disso por Crowley. Crowley conheceu e se envolveu com Ethel, mulher de Ananda, e dessa relação, envolta em práticas de magia sexual, resultou uma gravidez. Ananda, como vingança, obrigou Ethel a enfrentar uma longa e extenuante viagem de retorno à Índia, que teria resultado no aborto do filho de Crowley e originaria numa longa inimizade entre os dois. Fonte. Por coincidência, Ethel foi rebatizada como Leila, representação do eterno feminino dentro do sufismo, tal e qual a filha de Olavo, que por acaso nasceu durante a época em que o guru foi um sufi perennialista. Leila Maria, Maria que para os perennialistas seria uma das múltiplas faces do eterno feminino. No seu livro Magic in Theory and Practice, Crowley diz claramente qual é a oferenda ideal para um trabalho de invocação do eterno feminino. Citando: para o mais alto trabalho espiritual deve, portanto, escolher a vítima que contém a maior e mais pura força. Um menino inocente e inteligente é a vítima mais satisfatória e adequada. Sim, para certos rituais e invocações mais exigentes, o sacrifício humano é ideal. Crowley recomenda um jovem do sexo masculino como a oferta mais valiosa. A fama de Olavo com gatos era amplamente conhecida, como já vimos. Importa dizer que Olavo acredita que dentro de cada gato vive um gênio. O relatório afirma que ele enterrou vários gatos num jardim enquanto pertenceu à seita tradição de Idris Shah. Como tal, a versão relatada por Olavo de que foi expulso da Tarika de Shuon por ter ajudado a sustentar uma gata, tendo de sacrificar os 18 filhotes da mesma por falta de condições, não faz o menor sentido. Aqui, uma segunda versão onde ele teria sido expulso porque escreveu uma carta mal criada propositadamente. Como podem ver, para todos os fatos que envolvem Olavo com Shuon, existem várias versões do próprio astrólogo/filósofo. Citando: só para informação dos amigos, de uma tarika ninguém pode sair por vontade própria. Fritjof Schuon me expulsou da sua porque eu, propositadamente,
havia rompido a disciplina da maneira mais escandalosa, mediante uma carta mal criada. Foi o jeito que encontrei para pular fora, e funcionou. Parte 4, 1986. O processo e a seita. 1986 foi o ano em que Olavo, numa das suas versões, se converteu ao cristianismo. Foi neste mesmo ano que ele entrou na tarica de Shuon, que o próprio Olavo acusou de trabalhar em conjunto com Idris Shah, líder da seita Tradição. Os episódios dessa fase de mudança de seita estão bem documentados no processo movido por Liana Diniz contra Olavo de Carvalho. Abordaremos alguns pontos do processo que serão relevantes para a compreensão da vida e da filosofia, ou melhor, gnose do guru, citando as páginas para facilitar a busca. Na página 15 do processo, Liana afirma que Mary Harakawa é esposa de Olavo de Carvalho, confirmando o relatório Shuon em relação ao fato de Olavo ser casado com mais de uma mulher. Citando: como é de seu conhecimento, pedi a sua esposa, Mary, em junho último, que recordasse ao senhor a dívida que sua família tem para... Na mesma página 15, lemos algo bem familiar. Não obstante, passei a sofrer intenso assédio de familiares e alunos seus, visitas e telefonemas que mais pareciam de seres irracionais incapazes de dialogar. Sofri ameaças que não combinam com o tratamento que sempre dispensei à sua família, nem com a boa vontade que tive, nesse último ano e meio, em atender e auxiliá-los nos momentos de necessidade quando estava ao meu alcance tomar qualquer atitude. Tais telefonemas e visitas, ademais, realizaram-se em horas do dia que um conhecimento mínimo de boa educação consideraria inconvenientes. O senhor mesmo, não sei por que escrúpulo que o impediu de falar comigo ao telefone, mandou sua mãe ler uma carta de sua autoria ao telefone, como se quisesse comover-me, num truque retórico bastante banal, com os apelos de uma mãe idosa. Por mais absurdo que pareça, Olavinho, não satisfeito em aterrorizar uma senhora, ainda chegou ao ponto de usar a própria mãe para assediar Liana. A mãe de Olavinho continua ativa. Nesta fotografia recente, ela aparece sorridente ao lado de um famoso psicofanta olaviano. Citando o psicofanta olaviano: Carla Farinazzi, por favor, se possível, avise ao professor Olavo que Dona Niceia Pimentel esteve hoje no lançamento do livro A Hidra Vermelha, do Carlos Azambuja, e foi aplaudida de pé por todos que ali estavam. Foi emocionante. Ela está super bem e lúcida. Uma simpatia de pessoa. Grato. Pouco adiante, Roxane de Carvalho, a atual esposa oficial, também é citada como uma das mulheres do guru. Também não me venha falar de hospitalidade e de falta de gratidão, pois tenho provas de que nos 2 meses que aí fiquei, de dezembro a janeiro últimos, meu salário foi integralmente gasto com a sua família, se não em espécie, que eu, por discrição, deixava em cima da geladeira ou dava para sua outra esposa, Roxane, em mercadorias,
pois raramente chegava do trabalho de mãos vazias. Era sempre sacolas de supermercado que trazia, geralmente com compras que durariam alguns dias e que seus educados filhos liquidavam em minutos. Continuando por aí, na página 54, temos o depoimento de Eugênia de Carvalho, primeira mulher de Olavo. Nele, ficamos a saber que ela foi casada com Olavo, mas continuou mantendo uma estreita amizade com ele e a sua esposa Roxane, ocorrendo até visitas mútuas. A relação de Eugênia com Olavo era mesmo especial. Mais abaixo, descobrimos que afinal nunca houve uma separação judicial, segundo ela, porque Olavo nunca faltou com os deveres. Acompanha o trabalho e os estudos dele desde 1977 e pode dizer com total segurança nada pairar de duvidoso sobre sua pessoa. Tanto é que nunca foi preciso fazer uma separação judicial, pois ele nunca faltou com os deveres de pai e amigo. Na página 63, na descrição do depoimento de Olavo, temos a lista de pessoas que o acompanharam ao famoso Congresso de Religiões Comparadas no Peru, o tal que, de acordo com o próprio guru, terminou com uma orgia no hotel e que o relatório Schuon cita como palco dos arranjos do casamento de Ahmad, o Luiz Gonzaga de Carvalho, filho mais velho de Olavo com Eugênia, que então era apenas um rapaz com 15 anos. Para tanto, foi realizada uma viagem para o Peru em 1985, da qual participaram Mateus Sampaio Soares de Azevedo, Otávio Monteiro Becker Jr., Yara Biderman, além do declarante, que esclarece o declarante que a citada viagem foi para fazer contatos com especialistas das disciplinas ministradas no curso e convidá-los a colaborar com a revista, que, na ocasião, estava sendo realizado um congresso sobre religiões comparadas com representantes de vários países, que, no Peru, em contato com os representantes é que começou a surgir a ideia de um novo encontro para discutir o assunto com mais tempo, que, a convite sobretudo de Dr. Rama Kumaraswamy, de Nova York, é que o mesmo grupo que esteve no Peru. Rama Kumaraswamy é o famoso filho de Ananda Kumaraswamy, que enveredou pela tradição católica. Neste trecho da página 213 do processo, ficamos a saber que o interrogando Olavo de Carvalho abrigava mais de 15 pessoas em sua casa em 1985. Segundo o mesmo, o fazia por causa das ameaças feitas pela seita Tradição. Liana foi para lá por outras motivações. Era filha do judeu ortodoxo Alberto Dines, sionista que viu com maus olhos o fato dela ter se convertido ao Islão. Por isso, ela foi viver com Olavo de Carvalho, ou Sid Muhammad. Por ironia, agora Olavo de Carvalho era acusado por Liana pelas mesmas coisas das quais ele acusou a seita Tradição, uma constante na vida do guru. Em abril de 1986, o interrogando estivera na sede da referida entidade americana juntamente com Otávio, Mateus, Yara
e Teresa Sanches. Houve uma determinação da referida entidade de que tais pessoas deveriam parar de depor no inquérito. Aqui faz referência o interrogando. Do contrário, não seriam admitidos na sociedade. Voltando ao Brasil, acabou ocorrendo uma ruptura com os seus companheiros de viagem, pois o interrogando continuou a depor contra aquela seita, afirmando ter em seu poder documentos importantes que depõem contra as atividades da entidade. Em função disso, o interrogando tem recebido telefonemas ameaçadores com a exigência de que não divulgue tais documentos. Mais adiante, a mesma coisa. Olavo afirmou que participou numa reunião nos Estados Unidos com alguns colegas de seita em que eles foram pressionados para deixar de depor no processo. Olavo fingiu aceder e, depois do retorno ao Brasil, continuou a depor contra a seita, passando a receber telefonemas com ameaças. Novamente, acusou os outros daquilo que ele próprio estava fazendo. Aqui temos uma parte interessante. O mesmo carisma especial, a mesma fidelidade canina da parte dos alunos, que reconhecemos hoje, já era uma característica marcante da pedagogia olaviana. O réu tinha muita ascendência sobre os alunos que acabavam acatando o que ele dizia. Na página 246, Mary Harakawa volta a ser designada como uma das mulheres do guru. A proximidade de Olavo com Mary Harakawa continua até hoje, como pode elucidar a participação da mesma no episódio que levou Olavo de Carvalho a excomungar o cardeal Dom Odilo Scherer. Na página 279, Martin Lins, assim como Rama Coomaraswamy, são apresentados como professores de religiões comparadas, mais especificamente em cristianismo e catolicismo. Viu-se bem. Martin Lins, personagem notável e amigo pessoal do príncipe de Gales, foi quem iniciou Olavo de Carvalho. Citando, o depoente as reconhece como sendo as que foram tiradas num seminário acontecido em Lima, Peru, do qual o depoente participou, juntamente com o réu, para quem também pagou a passagem. Reconhece também as demais pessoas que aparecem na foto, a exemplo de Mateus Sampaio, mencionado na denúncia, Professor Martin Lins e Dr. Rama Coomaraswamy, estes dois últimos palestrantes do tema de religiões comparadas, mais especificamente de cristianismo e catolicismo. Na página 280, temos outra informação reveladora, que, ao que é dado saber, não existia nenhum critério mais objetivo por parte do réu na escolha de quem iria ou não nessa viagem. Essa escolha era feita pelo acusado e pela mulher dele. A escolha de quem poderia ou não ir para Bloomington, sede da Tarica de Chuon, era feita por Olavo e sua mulher. Aqui se referem a Roxane, sim, a mesma que recentemente, depois de uma experiência traumática noutra seita, foi resgatada por Olavo e se converteu ao cristianismo, ao menos nas palavras dele.
A iniciação dos membros na tarica a qual pertenciam os cristãos novos Olavo e Roshani foi descrita numa carta de Martin Lings a Olavo. Em resposta a dúvidas deste a respeito de como deveria ser conduzido o processo de iniciação de uma mulher, dúvida natural quando pensamos nas diferenças anatômicas dos gêneros e cuja resposta nos esclarece também a respeito de como foi a iniciação de Olavo por Martin Lings. Ficamos a saber, graças ao professor de religiões comparadas, especializado em cristianismo e catolicismo, que the woman is initiated by man during the sexual act, assuming no interference by birth control devices. There is no initiation apart from this contact. Tradução: a mulher é iniciada pelo homem durante o ato sexual sem a interferência de métodos de controle de natalidade. Não parece ter sido retirado da Suma Teológica. Para os que ainda não compreenderam, lembramos que Olavo afirmou recentemente no Hangout, o Ocidente Islamizado, que quando se entra numa tarica, o iniciado deve se pôr nas mãos do sheik, como um cadáver é colocado nas mãos de um lavador de cadáveres. Ouçam. De que o aspirante, o postulante, a discípulo, ele tem que se identificar com a pessoa do sheik, ele tem que se deixar dissolver na pessoa do sheik. E forma-se ali um elo de obediência que é marcado por um hadith, um dito do profeta Mohammed, que o aspirante se coloca nas mãos do mestre, do sheik, como o cadáver nas mãos do lavador de cadáver. Quando o sujeito morre no mundo islâmico, tem que lavar o cadáver dele. Então ele fica totalmente passivo e se deixando manipular até o fim. Sim, totalmente passivo e se deixando manipular até ao fim. Palavras de Olavo de Carvalho. Parte 5. 1987-1991. Um novo Olavo? Como vimos, a experiência do cristão multiconfessional Olavo de Carvalho não foi ligeira. Porém, depois da expulsão da tarica de Fritjof Schuon, ao contrário do que se deveria esperar de alguém com tantas más experiências no mundo das seitas e terrivelmente arrependido por ter participado desse submundo, ao menos nas suas palavras, ele continuou rodeado pelas mesmas pessoas que o acompanharam nessa descida ao inferno e, mais estranho, continuou espalhando os mesmos erros. E pior ainda, continuou defendendo a validade metafísica do perennialismo. O arrependimento deve ter sido tão forte e a conversão tão sincera que em 1991 Olavo criou um curso bastante peculiar, ao menos para quem não anda no mundo das seitas. Aqui mostramos a ata de fundação que fala por si. Convém repetir algumas notas de um colaborador anônimo, não editadas, para que todos percebam o significado do documento e o objetivo do curso. Citando: por
Por organização espiritual, deve ser entendido qualquer agrupamento, formal ou informal, de seres humanos que visem, consciente ou inconscientemente, produzir mudanças em outros seres humanos. O indivíduo que trabalha numa organização não precisa estar dentro dela. Por exemplo, se alguém lê Marx e define algo através dos meios pelos quais Marx definiria esta mesma coisa, pertence a uma organização. Mutatis mutantes. O mesmo ocorre quando alguém lê Sid Muhammad e age em conformidade. Não exigirei que façam nada que eu mesmo não tenha já feito na vida. Numa circunstância dessas, o mínimo de prudência é perguntar. De modo geral, a norma de todas as disciplinas espirituais é uma doutrina abstrata, somada à sua repetição hipnótica. Isso não é disciplina espiritual, é lavagem cerebral. Mais adiante, Sid Muhammad explica o que entende por liberdade de consciência. Introdução da noção de que a liberdade de pensamento só se torna possível mediante a escravização do corpo. Os membros físicos ficarão amarrados no seu comportamento e não nas suas ideias. O sentido disso é que a pessoa tem que entender. Há que ser homem e aço apenas no sentido moral e volitivo. O certo é que não se ferirá leis do país, não exigirei que façam nada que eu mesmo não tenha já feito na vida. Parece até que estamos no romance 1984 de George Orwell. Liberdade é escravidão, guerra é paz. Ignorância é força. Vamos ver outra lição do mestre sobre liberdade e moral. Como no caso de, às 3 horas da manhã, só, ninguém vendo, estar com uma faca no pescoço de um milionário. Nesta hora, a pessoa verifica se tem ou não liberdade moral. Não pode, assinado o contrato, sair, mesmo que chegue ao auge do desespero antes do fim desse ano. As teorias poderão ser discutidas, não os atos. A regra é, faça primeiro, julgue depois. Se serão coisas que prejudicarão a terceiros ou não, isto será algo de exclusiva responsabilidade minha, Olavo. O limite é a lei e não a moralidade. Vejam, se o limite é exclusivamente a lei e não a moralidade, significa também que não é a lei enquanto regra de moralidade, mas apenas a lei enquanto você possa cair nas malhas dela, a lei enquanto limite do alcance e eficácia do poder coercitivo e repressivo do Estado. Ou seja, mesmo que uma ação seja tipificada legalmente como um crime, ela só representará um limite para a atuação da organização espiritual se houver provas suficientes para embasar uma condenação criminal. Trata-se isto do ato de refazer a própria consciência moral passo por passo. Sim, essa ata, digna de uma seita, para dizer o mínimo, foi redigida para um curso elaborado e dado pelo cristianíssimo Olavo de Carvalho. Fonte. Como é típico da sua técnica para desviar a atenção dos menos inteligentes, quando a ata foi revelada, o guru se apegou a um detalhe insignificante, que foi o fato do autor do post ter trocado São Paulo por Curitiba. Mais à frente, citaremos o famoso curso de Curitiba,
um curso que Olavo deseja apagar da memória de alguns dos seus seguidores. Vale a pena lembrar que isso foi em 1991, 6 anos após a suposta segunda conversão ao cristianismo do guru, segundo uma das versões do mesmo. Nessa ata, é evidente que a intenção do guru é conduzir os seus seguidores a um estado de desorientação moral, ou seja, ele faz exatamente o que acusa Gurdjieff, que usa como referência no curso, de fazer, como já se viu no artigo Segredos da Invasão Islâmica, abordado no capítulo 3. Parte 6. Um curso do outro mundo, exorcismo e mais gnose. Após o curso de São Paulo, Olavo se manteve nos bastidores por algum tempo e circulou, chegando a permanecer algum tempo na Romênia, reaparecendo ao público anos depois, já na era da internet e das primeiras redes sociais. Decidido a aumentar a sua influência, introduziu mudanças e tornou a rede mais sofisticada, recorrendo aos novos membros da família e a discípulos de confiança já amadurecidos. Colocou seu filho mais velho, Luiz Gonzaga de Carvalho, o Ahmad, à frente de um curso de religiões comparadas. Ahmad, o Gugu, passa a se identificar como cristão ortodoxo, usando o padre Filides como escudo para afastar suspeitas de gnosticismo. Porém, afastar suspeitas do gênero é complicado no caso de Luiz Gonzaga. Ele chega ao ponto de dar consultas astrológicas no centro espiritual do seu irmão Tales de Carvalho, também conhecido como Muhammad Issa. Para dificultar a tarefa, a patológica falta de asseio de Luiz Gonzaga, muito comum entre ocultistas, flagrante na dentição, torna sua presença em público um bocado complicada. Olavo ampliou sua rede seguindo o exemplo do seu amigo Andrei Plecho, que espalhou diversas escolas de meditação transcendental pela Romênia. A partir daí, começou a usar o espaço conquistado em alguns jornais, como O Globo, para além das redes sociais, para promover a formação de vários grupos espalhados por todo o Brasil, tendo Curitiba por experimento piloto. Seu filho mais velho, Ahmad Luiz Gonzaga, fez a mesma coisa em paralelo. Foi promovido a promissor jovem guru, que de certa forma contrastava o pai em vários pontos, se mostrando mais sereno, ordeiro e espiritual. Como no artigo em que Olavo denunciou a dupla Chuon Cha, fazendo o papel de líder espiritual e o outro de mestre da confusão, ele e Gugu planejaram a ação no terreno de forma dialética, sem esquecerem de denunciar o próprio método para afastar quaisquer suspeitas. Enfim, acusar os outros daquilo que ele próprio fez e faz é uma das constantes na vida de Olavo e de todos os ocultistas. Tudo correu sem problemas até o conhecido caso envolvendo um grupo de alunos em Curitiba, num experimento que visava a criação de institutos que se espalhariam por todo o Brasil, aproveitando os membros espalhados da rede. Esse foi um ponto de viragem na ascensão de Olavo. O experimento correu tão bem que casamentos foram destruídos
e um exorcismo no local foi feito, assim como em alguns membros. O padre Jorge Morques foi o padre encarregado pelos rituais de exorcismo. Por alguma razão que ignoramos, ele não deseja falar publicamente sobre o assunto, mesmo este sendo um caso de extrema gravidade cuja importância, ainda mais levando em conta que o guru da Virgínia pode causar ainda mais danos do que causou, e não apenas na esfera espiritual, está fora de questão. Lembrem novamente que o jurista Ives Gandra Martins, tido por eminente intelectual católico brasileiro, nomeou Olavo, publicamente, como mestre de todos nós. Excelente pontaria. Na única vez que Olavo abordou publicamente o experimento do grupo de discípulos em Curitiba, ele afirmou que este havia sido infiltrado por uma tarica que o queria destruir. Como a trama ficou demasiado complexa e contraditória depois da investigação desenvolvida por nós, Olavo nunca mais abordou o assunto e o mesmo fizeram seus colaboradores mais próximos. Era importante a todo custo omitir os acontecimentos de Curitiba, não apenas os exorcismos, mas sobretudo o circo que precedeu a intervenção do padre, que envolveu trocas de casais, abandonos de lares e rituais de magia. A repercussão foi grande, mas isso não impediu que Olavo seguisse em frente, ainda mais numa fase em que a política brasileira favoreceu a curiosidade do público a respeito das suas opiniões e ideias em política, abrindo para ele mais espaços e oportunidades do que poderia alguma vez sonhar. Parte 7. O caso Fedeli e a conexão romena. Já famoso nas redes sociais e com presença cada vez maior na imprensa oficial, mas rodeado pelo mesmo grupo que o acompanhava em 86, Olavo aos poucos se encaminhava para posições de relevo e começava a contar politicamente. Ganhou muita expressão nos meios católicos e, seguindo respectivamente os passos de Rama e dos romenos, se posicionava como um defensor da tradição religiosa e também como um conservador anticomunista em política. Porém, essa fama inédita foi o princípio do fim, pois não era possível esconder tanto de tantos, cada vez mais à medida que a fama aumentava, assim como a curiosidade. Foi assim que chamou a atenção do famoso professor Orlando Fedeli, que afirmou publicamente que a dita filosofia de Olavo possui elementos ismaelitas ligados ao culto do eterno feminino e que estão na base do sufismo. Isso levou a um debate e Olavo entrou em pânico, pois sabia que Orlando Fedeli o havia compreendido e iria expô-lo de forma inequívoca ao longo da discussão. O debate, que foi público, correu muito mal para Olavo, impossibilitado de disfarçar o gnosticismo flagrante da sua obra, ainda mais diante do professor Orlando Fedeli. Para muitos, parecia que seria o fim de Olavo, pois ele estava encurralado. Porém, a fortuna favoreceu Olavo e o professor Orlando Fedeli, inesperadamente, teve um ataque cardíaco e faleceu. O guru foi salvo,
pela sorte dos ladrões. O falecimento do professor Orlando Fedeli deu mais tempo para Olavo, que logo a seguir aumentou de maneira bastante perceptível a sua proximidade ao padre Paulo Ricardo e figuras menores como o ex-seminarista Alain dos Santos. Como vimos na parte anterior, Olavo, depois daquele curso em São Paulo, esteve na Romênia, nação controlada desde a queda do comunismo pela maçonaria e por George Soros. Um paraíso para ciganos, prostitutas, traficantes e ocultistas. Olavo se tornou amigo do famoso maçom Andrei Plecho, que estava à frente de várias escolas de meditação transcendental, onde aconteceram orgias, rituais de magia e trocas de casais. O seu intuito era formar uma elite cultural gnóstica capaz de restaurar a tradição e a alta cultura na Romênia. Parece familiar, não? A razão por detrás da ida de Olavo para a Romênia foi exposta no blog Pérolas da Nova Direita, citando: segundo um certo brasileiro que foi muito ligado a Schuon, os romenos foram os que melhor compreenderam a obra de Guénon e até desenvolveram sua própria estratégia. A propósito, Guénon esteve de fato na Romênia e foi amigo de Mircea Eliade, o famoso historiador das religiões, romeno e um notório perennialista. Eliade, por sua vez, foi amigo do maçom e antigo praticante de meditação transcendental Andrei Plecho, que defende a angeologia ismaelita, conforme exposta por Henri Corbin, que unificaria as três tradições abraâmicas, e para coroar tudo isso, Plecho acredita que a União Europeia deve se integrar espiritualmente ao Maghreb, o norte da África, reproduzindo as antigas invasões bárbaras. Fonte. Mais curiosidades sobre Plecho e Olavo podem ser encontradas aqui. Como o texto diz, a Romênia é um saco de gatos de associações secretas e gnósticas. Deve ser essa mesma razão para o grande afluxo de intelectuais brasileiros e não só para aquele país. Por coincidência, é lá que o cristão ortodoxo Ahmad Luiz Gonzaga reside. E quem financia tudo? Ninguém mais do que George Soros. Como podem ver, todos os autores romenos que estão sendo introduzidos no Brasil, por iniciativa de Olavo de Carvalho, estão ligados a uma editora financiada pela Open Society Foundation. Sim, o guru que acusa tantos dos seus desafetos de trabalharem para George Soros, alguns com razão, e o acusa de criar e gerenciar crises políticas, afinal, trabalha em prol da agenda de George Soros, está intimamente ligado a agentes dele. Podem procurar mais informações em... Mais uma vez, ele usa o velho método de acusar os outros daquilo que ele próprio faz. Desde que expusemos esses fatos, continuando fiel a si próprio, como o escorpião da fábula, a quantidade de vezes em que Olavo cita Soros como inimigo número 1 da humanidade aumentou exponencialmente. Parte 8.
Razões para uma investigação da parte das autoridades judiciais. Urge abrir uma investigação policial contra Olavo de Carvalho, como vimos anteriormente. 1. Olavo é psicologicamente instável e não é credível. 2. Olavo esteve, por repetidas vezes, envolvido com seitas perennialistas envolvidas em práticas como abortos rituais. 3. Olavo tem conhecimento suficiente para não poder alegar que entrou em tais seitas por engano. 4. Olavo continuou a promover os mesmos ensinamentos depois da suposta conversão. 5. Episódios burlescos continuam a ser marca registrada dos seus cursos, especialmente entre os alunos mais próximos, como aconteceu há poucos anos em Curitiba, onde houve até a intervenção de um exorcista. 6. Orlando Fedeli, antes de falecer, identificou o ismaelismo no pensamento de Olavo de Carvalho, e o ismaelismo se encaixa no esquema tradicional do perennialismo, tal e qual a heresia conhecida por sofiologia. Sendo assim, é impossível que Olavo tenha se convertido, pois mantém intactas as suas concepções metafísicas. 7. Olavo ainda coopera com perennialistas e promove essas ideias, introduzindo vários autores perennialistas romenos no Brasil, incluindo seu amigo Andrei Plecho, ex-ministro que criou centros de meditação transcendental espalhados pela Romênia com a intenção de formar uma elite gnóstica capaz de subverter a Romênia. Magia sexual e trocas de casais eram a praxe nos tais centros. 8. Olavo já apresentou diversas versões sobre todos os fatos relevantes do seu passado, incluindo 3 versões sobre o casamento e múltiplas versões sobre o seu envolvimento com a astrologia, etc. Olavo ainda hoje é um perennialista, como se pode compreender nos 4 vídeos e no debate que propusemos, do qual o mesmo fugiu. As táticas usadas por Olavo até hoje para intimidar seus adversários são as mesmas, misturando ameaças implícitas e explícitas, difamação, telefonemas, assédio judicial e pressão de grupo. Olavo usa o esquema dialético que ele denunciou em O Segredo da Invasão Islâmica no seio da própria família. Sendo assim, um olhar atento à ação dos seus filhos se faz necessário. Diversas testemunhas afirmaram que foram eles os responsáveis pela suposta conversão ao islamismo de vários alunos de Olavo de Carvalho. Citando: o Gugu já ministrou uns cursos aqui em Paranavaí, mas depois, por alguma razão que o impediu de vir novamente, indicou um tal de Marcelo Cipolla para dar o curso de religiões comparadas. Eu frequentava os cursos do Gugu com a minha esposa, que na época era minha noiva, mas nos desse último eu não pude ir por condições financeiras. O problema começou, mesmo quando 2 amigos meus, também católicos que frequentavam os cursos do Gugu e do Marcelo, começaram a condenar a Igreja Católica por seus padres e bispos corruptos. No início não demos tanta bola, mas quando conversei com um deles para indagar-lhes as razões, este disse que o tal Marcelo havia abandonado a Igreja Católica e abraçado a religião islâmica, pois que a Igreja Católica estaria, segundo ele, com o pé no sabonete. Este amigo fez a mesma coisa por influência direta do Marcelo. Ele foi até para Marrocos com o Marcelo
e disse-me, não estou certo da veracidade de seu testemunho eufórico, que o Gugu também havia se tornado islâmico como ele. Bem, como eu tinha o Gugu no meu Face, fui perguntar sobre o caso, discorrendo um pouco sobre o assunto, mas, após dizer que isto não é digno nem de resposta, o Gugu disse para não enchermos o seu saco e bloqueou-me, deletou-me de sua conta. Gostaria de poder esclarecer este fato, pois o assunto ficou no ar e estão havendo muitas acusações sérias sobre gnose, islamização, etc. O elemento Marcelo Tipola, citado por Leandro Vieira, vive atualmente com Eugênia Carvalho, a primeira mulher de Olavo. Desde que se converteu, passou a se chamar Jafar Cipolla e trabalha com o filho mais velho de Olavo de Carvalho, incluindo projetos do Instituto Cultural Lux e Sapiência, fundado por Tales de Carvalho, filho de Olavo e líder de uma tarica. Como reação às nossas primeiras denúncias, ainda que não conhecêssemos então a extensão do caso e a gravidade das ações de Olavo, o guru fez uma declaração que, para os mais atentos, foi uma confissão. Citando: aviso a todos os meus alunos, se alguém, quem quer que seja, convidar você para entrar numa tarica, saiba que essa pessoa está fazendo isso contra a minha vontade expressa. Não confio nessas organizações de maneira alguma. Com o prosseguimento dessas investigações e a certeza da parte do guru de que nós sabíamos tudo o que ele desejava esconder do público e, sobretudo, das autoridades, as dúvidas e certezas a respeito da ação olaviana só aumentaram as dificuldades do guru, que poucos meses depois foi obrigado a fazer este post, que teve por efeito o reforço das certezas dos mais atentos às suas atividades esotéricas. Citando: se algum dos meus próprios filhos se aproximar de alunos meus, convidando-os a entrar em alguma tarica, faz isso por sua própria conta e risco e com a minha total desaprovação. Até então, apenas Tales de Carvalho havia se identificado como muçulmano, e só depois da revelação pelo blog Prometeu Liberto, que publicou fotos dele na sua tarica, mas Olavo, estranhamente, se referiu aos filhos usando o plural. Tales de Carvalho, desesperado, perdeu a pouca cabeça que tem e ameaçou diretamente Caio Rossi. Aqui podem verificar as ameaças e a denúncia no Ministério Público. Felizmente, o guru continua desatento e subestima todo o público, chegando ao ponto de não se preocupar com a notória proximidade manifestada por muitos daqueles que o acompanham desde a década de 80, o que facilita sobremaneira o trabalho de quem o quiser investigar. Mary Harakawa, acusada em tribunal de ser uma das mulheres do guru, recentemente despoletou o affair Dom Odilo, no qual Olavo, tal e qual Rama, Chuon, Guénon, etc., se posicionou como mestre da igreja. Citando: querido Olavo, devo agradecer-te por ter confrontado Odilo Scherer e a CNBB
após ler meu relato sobre a má recepção daquele prelado em Aparecida. O Código de Direito Canônico dá amparo à tua atitude, proporcionada ao teu grau de conhecimento e de serviço à fé católica. Sei o quanto tem te custado a denúncia dos descaminhos desses potentados. A malícia destes acrescenta-se à grita dos católicos a pretexto de um palavrão de indignação que sequer foi xingamento. Que tontos e covardes, ao invés de reclamar da CNBB, cuja ruindade clama aos céus, reclamam do reclamante. Mais lamentáveis que esses católicos, só aqueles heresiarcas da CNBB. Que nosso Senhor seja teu escudo e que sua Mãe Maria interceda por todos nós. Outra das citadas no caso, Henriette Fonseca, foi agraciada recentemente com uma prova de carinho do guru. Citando: Henriette Fonseca, uma das amigas mais queridas que já fiz neste mundo, faz aniversário hoje. Longa vida e 1000 beijinhos, Henry. O padre Luiz Filides também é um amigo de longa data, conhecendo Olavo desde 1986, provavelmente o mesmo ano em que travou amizade com o pai de santo de candomblé tradicional. Sim, candomblé tradicional, que citou num hangout sobre o novo curso do guru sobre o tema esoterismo, onde novamente denuncia o suposto esquema guenoniano para desviar a atenção dos incautos e ganhar algum dinheiro. Fonte: à medida que crescem as certezas sobre Olavo, assim como as dúvidas, toda a rede se mobiliza para tentar jogar uma cortina de fumaça, inclusive recorrendo a intervenções cada vez mais grotescas, como esta de Josias Teófilo, realizador do filme O Jardim das Aflições. Citando: aí ele disse, Olavo é guru de seita, ha 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 ha. Na foto, Wagner Carelli e Olavo de Carvalho já fez a sua doação. Foto, Mauro Ventura Alves. Nesse mesmo padrão, temos outra fotografia, ainda mais natural, nada ensaiada, onde Olavo aparece numa fila de confessionário, posando ao lado de crianças como um velhinho inocente. Escreveu algo muito estranho, ou melhor, bastante suspeito. Citando: eu, com outros pecadores, na fila da confissão na igreja St. Joseph, nenhum de nós matou um bebê. Foto, Josias Teófilo. A confissão deve ter sido longa. Afinal, estes anos de investigação provaram que a vida de Olavo é rica, muito rica. O suficiente para crermos que deve ser investigada pelas autoridades judiciais e que isto será o fim da trajetória desta metamorfose ambulante. Considerações finais. Aos que estão dispostos a investigar a vida de Olavo, sugerimos cautela e cuidado com a informação obtida. É preciso estar preparado para enfrentar campanhas de difamação, assédio a vários níveis e todo tipo de ameaças, golpes baixos e tentativas de cooptação,
por intimidação ou por promessas de pessoas próximas. Acima de tudo, é preciso ter em mente que não se estará esbarrando num sujeito chamado Olavo de Carvalho, mas sim numa rede mantida por um sentido de lealdade ao guru fora do vulgar. Pessoas de fraca vontade ou demasiado impulsivas devem se manter longe disto.